Olá, vamos chegando para a nossa live. Meu nome é Vitória Galvão, eu sou jornalista da Ascom UFPE. Na live de hoje nós vamos entrevistar o professor Valdir Balbino, que é do Departamento de Genética. Ele irá falar sobre o sequenciamento genômico do novo coronavírus, uma etapa importante para o enfrentamento da pandemia. Vamos começar então. Eu gostaria, professor, que o senhor começasse se apresentando. Quem é o professor Valdir Balbino? Quais as suas linhas de pesquisa? E falasse também um pouco do laboratório que o senhor desenvolve essas pesquisas, que é o Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva, onde o senhor está agora, não é isso? Isso, exato. Bom, então, eu sou professor do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e estou chefe do Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva, tá? Que é um laboratório que foi criado em 2008 para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética de populações e também na área de evolução e bioinformática, tá? Que são os temas centrais que a gente atua. O laboratório também é responsável pelo serviço de determinação de vínculos genéticos, tá? O exame de DNA, que é prestado à Universidade Federal, à sociedade como um todo, e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, de forma particular, com o qual a gente mantém um convênio há 5 anos já. Para começar, o que é um sequenciamento genômico? Eu gostaria que o senhor explicasse isso de uma forma assim, bem clara para quem não é da área. O sequenciamento genômico ele tem como finalidade, né, revelar a informação genética contida nos organismos. Todos os organismos eles usam basicamente a mesma temática como informação, são os mesmos ácidos nucleicos, tá? E existem organismos que utilizam o DNA como molécula repositória de informação, e algumas outras, como os vírus, por exemplo, os retrovírus, eles usam o RNA, tá? Como repositório de informação genética. E através das técnicas de sequenciamento é possível fazer uma leitura dessa informação, tá? Aqui no laboratório a gente hospeda um sequenciador de eletroforese capilar e a gente utiliza esse equipamento na produção de sequências, né, atendendo às demandas dos projetos de pesquisa dos estudantes de graduação e pós-graduação e também, obviamente, dos docentes daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, através do método de sequenciamento, a gente consegue fazer a leitura dessas letrinhas, né, das bases nitrogenadas, e com elas a gente utiliza, a partir delas a gente utiliza um ferramental específico da área de bioinformática, que é uma das áreas de atuação do laboratório, e a gente consegue não só ler essas letrinhas, como também definir, tentar definir, né? Às vezes a gente tenta definir, porque alguns organismos têm formação genética muito complexa, e após o uso de ferramentas de bioinformática, a gente consegue definir para que servem essas letrinhas, né? De que forma elas são utilizadas pelo organismo para fazer com que eles sobrevivam, né, e se mantenham no meio ambiente. A gente já viu na imprensa, professor, que em outros locais, outras instituições de pesquisa, este sequenciamento genético do genoma, né, do novo coronavírus, ele já foi feito. E muitas pessoas perguntaram, e por que é preciso fazer localmente? Então, essa é uma pergunta muito boa e apropriada, Vitória, porque a gente, quando lida com um organismo novo, digamos assim, como o novo coronavírus, então a obrigação da comunidade científica é produzir o maior número possível de informações acerca desse vírus, tá? É um vírus de origem recente, Uhum. e a gente precisa tentar entender, a comunidade científica precisa tentar entender de que modo esse vírus, o que é que aconteceu no genoma desse vírus para que ele tenha obtido tamanho sucesso, né? Então, a gente acompanhando os dados que são divulgados diariamente pela Organização Mundial de Saúde, a gente constata que já são mais de 3 milhões de pessoas que são acometidas pela Covid-19 no mundo inteiro. Então, a busca da informação genômica desse vírus, tá? Obviamente, ela tem a questão da primazia da informação, né? As primeiras cepas que foram sequenciadas foram aquelas oriundas do início do surto lá na China, tá? Sim. Mas o que a gente acompanha na literatura especializada é uma corrida de grupos de pesquisa de todos os países, né, que dispõem de recursos técnicos e tecnológicos para prover o sequenciamento,
para produzir o maior número de informações possível. Tá? E o vírus, esse vírus particularmente, ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Tá? Então, através do esforço de sequenciamento, você consegue detectar alterações genéticas que sejam novas para um organismo, para um vírus que é novo no meio ambiente, tá? E essas mutações, elas podem, de algum modo, estar associadas com a heterogeneidade das manifestações clínicas apresentadas pelas pessoas acometidas pela doença. É muito importante, então, que haja esse esforço mundial, na verdade, né, de busca do maior número possível de informações acerca da estrutura genética desse vírus, da estrutura genômica do vírus, para que você consiga identificar mutações, né, variações que sejam específicas e que, de algum modo, a gente consiga associar com a heterogeneidade clínica da doença. Entendo. O senhor sabe em que locais, poderia dizer para a gente, alguns locais, pelo menos, onde esse sequenciamento já foi feito e o que é que eles já descobriram sobre o vírus? No início do mês de março, quando começaram a surgir os primeiros casos da Covid-19 no Brasil, a gente tomou conhecimento do sequenciamento, né, das duas primeiras cepas do SARS-CoV-2 aqui no Brasil, que foi realizada por grupos, né, do estado de São Paulo, associados com a instituição inglesa. Tá? Então, eles conseguiram produzir a informação genômica dessas cepas em um intervalo de 48 horas, e isso foi um frisson, né, e um estímulo também para que mais grupos de pesquisa procurassem também desenvolver soluções, né, criar ou utilizar a estrutura já existente, no caso de algumas instituições já consolidadas, ou estabelecer a estrutura física, né, a aquisição dos equipamentos, dos insumos necessários, como fez a UFPE, para que isso se tornasse possível. César Andrade, ele pergunta, professor Valdir, fala um pouco sobre a mutação das cepas chinesas e europeias e correlação com as cepas brasileiras. É curioso porque a gente fala de eventos que são muito recentes, né, do ponto de vista de calendário. Né? A gente está falando de eventos que começaram a ser notificados no final do ano passado na China, né, que é tido como o principal foco de disseminação, como o ponto focal de origem desse vírus, e também a partir foi daquele país que ocorreu toda a disseminação, tá? Então a gente fala, a gente tem uma estimativa aí do John Hopkins de 3 milhões de casos já notificados, mais de 3 milhões de casos notificados, e todos esses estão associados basicamente com esse mesmo núcleo de origem, tá? Que está lá na China. E o que se observa é que, apesar de ser um vírus recentemente tão jovem, né, digamos assim, né, em termos de dispersão, ele já apresenta variações que permitem que você faça o seu rastreio, né? Que você consiga associar determinadas formas virais a determinadas regiões do mundo, a determinados países. E é por isso também é um dos motivos que justifica o esforço de sequenciamento que tem que ser feito em todos os países, no maior número possível de amostras, para que a gente consiga entender o processo de disseminação, como é que está sendo acometido. O SARS faz referência à síndrome respiratória aguda grave, tá? que é o nome da doença, né? Do problema fisiológico. É o que surge a partir do vírus, né? Isso. Aí o COV faz referência a coronavírus. E 2, porque o tipo 1 está associado com o primeiro surto epidêmico lá no início dos anos 2000. Entendo. Emanuel Guimarães pergunta, como o sequenciamento genômico pode trazer evidências de que o SARS-CoV-2 é resultado de uma mutação natural e não de um vírus criado em laboratório, que é outro ponto que se coloca muito na internet, essa questão se ele é natural, veio da natureza, ou foi criado no laboratório, e aí tem 1000 teorias da conspiração em relação a isso. Qualquer coisa que acontece na China, de modo particular, que é um país comunista, né, de estrutura sociopolítica ainda fechada, né, apesar de ser economicamente liberal, enfim, isso não vem muito ao caso agora. Então, qualquer coisa que surge lá, então sempre vai surgir os adeptos das teorias da conspiração, né, de começar a suscitar a possibilidade desse vírus ter sido engenheirado em laboratório e que, de algum modo, esse vírus tivesse escapado ou de forma intencional ou acidental, né?
e tivesse passado a acometer as pessoas lá na China e, a partir daí, se disseminado pelo mundo inteiro. Os estudos até agora realizados mostram evidência da direção contrária. Tá? O grau de similaridade genética do novo coronavírus em relação a vírus que circulam entre morcegos, por exemplo, é bastante elevada. Tá? O sequenciamento, ele é importante para... O senhor listou até algumas coisas há pouco. Dizer a origem do vírus, as variantes genéticas, novos métodos de diagnóstico. É importante a gente tentar entender, gerar dados para a comunidade científica, para que a gente consiga entender o que foi que esse vírus ganhou, tá, em termos de informação genética, quando comparado a outros tipos virais que circulam entre animais silvestres, por exemplo, né, o que é que ele ganhou ou o que ele perdeu. Então, algum evento genético importante aconteceu para resultar nessa combinação genética. A gente está falando de um genoma que é ridiculamente pequeno, a gente está falando de 30 mil bases. E, como eu costumo falar para os alunos dos cursos de bioinformática, uma sequência de 30 mil bases, você tem que saber quase que ela de cor. O fato é que nessas 30 mil letrinhas, então, existe uma combinação de soluções que foram adquiridas pelo vírus que resultaram nesse efeito dramático que a gente está acompanhando. E a gente só vai conseguir identificar isso a partir do esforço de sequenciamento e repetindo, quanto mais se sequencia, mais informação se gera. Após o sequenciamento, é de Gustavo, após o sequenciamento, como é possível inferir as funções das novas proteínas identificadas? A formulação do genoma, grosso modo, não difere muito do que já se sabia em relação aos coronavírus. E então a gente já tem, primeiro, tem o conhecimento prévio, né, da fórmula mágica que um vírus, como um vírus ou coronavírus de forma específica, deve ter para que ele seja reconhecido como tal. Tá? Então, já existem algoritmos de bioinformática que permitem fazer essa predição. Então, esse é o primeiro passo. Você sequencia o genoma, que é o primeiro ponto, né? Que você faz a leitura das letrinhas que estão inseridas no material genético do vírus, que compõem o material genético do vírus. O segundo passo é fazer o tratamento dessa informação, tá? Através do uso de ferramentas de bioinformática, que a bioinformática é a área que mescla o ferramental da ciência da computação e de outras áreas das ciências exatas com as ciências biológicas e da saúde. E um passo seguinte do sequenciamento genômico é partir para estudos de expressão, tá? Expressão da informação genética, você quantificar quanto daquela proteína específica está sendo produzida naquele momento. E o outro nível de abstração, que é mais profundo, né, que são pouquíssimos grupos no Brasil que têm possibilidade de fazer isso, que é a modelagem tridimensional dessas moléculas, né, fazer a predição de como é que elas se configuram como proteínas e de que modo essas proteínas interagem com o conjunto de todas as proteínas do genoma humano, que são codificadas pelo genoma humano. Então, o equipamento, para você ter uma ideia do que a gente está falando, o equipamento que a universidade acabou de adquirir, que é um sequenciador de nova geração, ele é capaz de gerar, em pouco mais de 24 horas, mais de 20 bilhões de letrinhas. Então, a gente faz uso do ferramental da área de bioinformática e a gente interage com informatas, né, que são importantes, a participação deles, a atuação deles é crucial para nos auxiliar no desenvolvimento de bancos de dados, né, que a gente possa usar a informação da melhor forma possível, da forma mais acessível possível. Vinícius, porque a taxa de letalidade do vírus é tão grande em alguns estados, como aqui, por exemplo, se é normal essa discrepância entre as regiões em relação à taxa de letalidade? Se a gente olha para o mapa mundial, né, especificamente daqui da informação associada à Covid-19, a gente vai ver que o maior número de registros de casos tem se observado nos Estados Unidos, tá? Que já passa de 1 milhão de notificações. O que acontece nos Estados Unidos é um esforço gigantesco para a aplicação de testes diagnósticos, tá? E quanto mais se testa, maior vai ser o número de casos notificados, né?
Aqui em Pernambuco, de modo específico, a gente tem observado com muito zelo, né, a situação que o Estado tem enfrentado, e é louvável a postura que os governos, o governo estadual e o governo municipal, particularmente em Recife, têm adotado nas ações de enfrentamento. Né? Então, o número de exames realizados diariamente tem crescido, e isso tem um impacto direto no número de casos notificados. Tá? E a mortalidade aqui em Pernambuco, acho que passa um pouco de 9%, né? Isso não necessariamente significa que o vírus, as cepas virais que circulam aqui em Pernambuco, elas sejam mais ou menos São mais agressivas letais. do que em qualquer outro estado da federação. E o que a gente espera é que, à medida que o número de exames realizados cresça, esse efeito ele comece a ser reduzido. E a gente entre mais ou menos no patamar que se espera de um país como o Brasil, que é alguma coisa em torno de 4 a 5% das pessoas que adoecem, que são acometidas pela Covid, que infelizmente elas vão a óbito. Isaquiel pergunta, professor, há uma previsão de quando sairá a vacina? Alguns grupos falam que a formulação vacinal estaria disponível a partir de setembro, alguns outros em dezembro, alguns outros indagam que a vacina só vai estar disponível a partir de 2021. O desenvolvimento de uma formulação vacinal, digamos que é um processo que já é bem conhecido, tá? Mas o problema é avaliar os efeitos colaterais dessa vacina. Tudo isso tem que ser feito, né, em cima de modelos animais, antes de que isso aí migre para os testes clínicos em seres humanos, e isso leva tempo. A gente já comentou aqui, né, que a universidade adquiriu esse sequenciador moderno e insumos. Eles chegam agora em maio, para que efetivamente a pesquisa possa ter andamento. Então, qual é o prazo da sua pesquisa? Quando é que a gente pode vir a ter resultados? E já existe um prazo para conclusão, para divulgar os resultados? Em função da pandemia, todos os países correm essencialmente atrás das mesmas coisas, porque a solução, grosso modo, passa basicamente pela mesma estratégia. E o que se pode fazer é torcer para que as entregas aconteçam do melhor modo possível. A universidade ela atuou de forma muito célere na tramitação do processo, tá? Então, o processo de compra do sequenciador já foi concluído, e o processo dos insumos a ele associados também já foi concluído, e a gente torce para que os insumos e o equipamento em si cheguem entre a terceira e a quarta semana de maio, tá? Então, a universidade solicitou parceria técnico-científica com a Fundação Oswaldo Cruz, através do Instituto Ageu Magalhães, que é a unidade da fundação que funciona aqui no campus da Universidade Federal. Então, a partir da chegada dos insumos, a gente já vai ter como montar rotina de trabalho, né, em parceria com os colegas da Fundação Oswaldo Cruz. E isso abreviaria o processo de geração de informação, né, e de consequente divulgação dos resultados dos trabalhos. Vou fazer aqui uma última pergunta dos nossos seguidores. Infelizmente, não dá para fazer a pergunta de todo mundo. Muitas perguntas, professor. O sequenciamento do genoma da amostra do Amazonas já pode ser comparado com outros que circulam no Brasil e no mundo para identificar se existe um marcador de piora ou de melhora do quadro? Não, ainda não. É muito cedo. Ainda não, né? Quando a gente fala em genômica, a gente atualmente fala em genômica comparativa, tá? E quanto mais genomas você compara, maior a probabilidade de você encontrar elementos genéticos específicos que possam ser associados de algum modo com a severidade da doença. Isso porque a gente está discutindo basicamente uma única faceta do problema, né? Você colocar a culpa do desfecho clínico de um paciente, a gente colocar toda a culpa no vírus. Mas a gente tem que levar outro componente também, que é muito importante, que é a predisposição genética que alguns indivíduos apresentam, ou maior tolerância à infecção, né? E por características que sejam geneticamente determinadas nos seres humanos. Tá? Então, quando a gente pensa na relação de um vírus com os seres humanos, o que a gente tem basicamente é uma competição. O vírus desenvolveu, ao longo do seu desenvolvimento evolutivo, soluções para garantir que ele seja efetivo, né, na invasão daquele organismo. E do outro lado, quando a gente pensa em nós seres humanos, o nosso organismo também produz soluções para aumentar a chance da invasão pelos vírus
ser rechaçada, tá? Então, são dois componentes que são distintos. O que é que se sabe sobre a genética do vírus e pelo imediatismo da coisa, essa é a informação que tem sido primariamente tratada. Mas o outro ponto de investigação que deve e vai ser contemplado é o que acontece no genoma das pessoas que adoecem. A capacidade de mutação do vírus é tão grande que eventos mutacionais específicos podem ser encontrados em um mesmo indivíduo. A região orofaríngea dos seres humanos é a porta de entrada, digamos assim. Mas esse vírus, depois ele se dissemina, né, no nosso organismo, e o vírus começa a negociar, né, com as células de defesa, e o vírus começa a responder com o estabelecimento de novas mutações. O material genético do vírus ele é muito sensível, né, muito propenso ao surgimento de mutações. Então, você pode ter um paciente que foi infectado pela cepa tipo A, tá? E no primeiro momento, e essa cepa, ao adentrar o organismo, ela sofre mutações específicas que aumentam a afinidade desse vírus por determinados tipos de tecidos. E esse é o segundo nível de abstração que a gente quer imprimir aqui na universidade. E o terceiro nível diz respeito à variabilidade genética das pessoas. Eu queria agora que o senhor falasse sobre esse curso de extensão à distância que vai ser oferecido agora em maio. O nome é Uso de Métodos Computacionais na Análise de Dados Genômicos do Novo Coronavírus, SARS-CoV-2. Perfeito. Então, a gente idealizou esse curso, Vitória, no intuito de manter a equipe pronta, né? E, como eu falei para você, um dos elementos importantes nesse tipo de investigação é a bioinformática. Então, a gente está em fase de elaboração de uma programação, a gente está fazendo contato a uma série de colaboradores aqui da região Nordeste, também da região Sul, das regiões Sul e Sudeste, para oferecer um curso gratuito, tá? A gente vai utilizar plataformas como a gente vai usar o Google Meet como plataforma, né, para poder interagir com as pessoas em função do distanciamento social que estão sendo preconizados pelos órgãos. E a ideia é que a gente mostre nesse curso toda a fundamentação teórico-prática, né, que é necessária para desenvolver projetos, desenvolver trabalhos na área de enfrentamento à Covid-19. A gente vai abrir, em princípio, 100 vagas, tá? Se houver demanda para ter 100 vagas. O curso é gratuito, vai ser ofertado de 11 a 15 de maio, tá? E a gente tem um módulo que é um módulo para iniciante, que vai ser somente pelo período da manhã, das 8h30 às 11h30, e um módulo avançado que vai ser ofertado das 13h30 às 16h30, tá? E para quem quer fazer o módulo avançado, é obrigatório fazer o módulo iniciante, tá? Para a gente poder ter certeza que a informação foi nivelada. Professor Valdir Balbino, do Departamento de Genética da UFPE, agora é minha vez de agradecer. Agradeço imensamente a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor está muito ocupado, o trabalho é grande, mas o senhor foi super disponível na hora que eu pedi para fazer essa entrevista, e eu acho que ela pode ser usada imensamente para divulgação científica, para mostrar o que a universidade está fazendo. Enfim, um bom uso da rede social que a gente procura fazer aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Vitória. Você sabe que a gente não é minha função favorita, né? Eu sou muito tímido, mas obviamente, estou à disposição para qualquer momento, que acho que é muito importante a gente mostrar a força que a universidade tem. Como a demanda, né, a sociedade quer saber o que a universidade está fazendo em relação à Covid, então a gente acaba abrindo espaço, a possibilidade de discutir esses temas, tá? E acho que é importante para as pessoas saberem que as universidades federais, né, as instituições públicas de ensino e pesquisa que vinham sendo tão agredidas, criticadas, né, tão agredidas, então elas são capazes de gerar a resposta, né? Se a gente pensa no que está acontecendo aqui de forma particular no Brasil, as melhores respostas estão surgindo exatamente das instituições públicas de pesquisa. E vale qualquer esforço, tá? Então eu tenho muito orgulho de fazer parte da Universidade Federal de Pernambuco e eu te agradeço pela oportunidade de me comunicar com as pessoas e com uma satisfação enorme. Tá? Muito obrigado, hein? Muito obrigada a todos. Obrigado. Até logo, pessoal. Fiquem em casa, hein?